Está no ar o Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo as principais informações do setor pecuário. Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site e também pelo YouTube oficial do Notícias Agrícolas. E você que nos acompanha pode também participar. Afinal de contas, pelo site e também pelo YouTube, já temos nosso canal aberto para sua comunicação, para sua participação. Fique à vontade para tirar suas dúvidas, fique à vontade para mandar as suas perguntas. Nesta quarta-feira, 19 de março, vamos falar do mercado do boi e esse sentimento de mercado mais firme que a gente tem ouvido aí, principalmente nos grupos de WhatsApp. Será que essa nova rodada de alta da arroba vai chegar? No quadro Na Ponta do Lápis, vamos entender a dinâmica de precificação da reposição e principalmente se é um momento aí para investir na reposição. E hoje teremos também a participação de quem está na ponta produtora, é o quadro Fala Pecuarista, que está inaugurando aqui, estreando aqui no nosso Pecuária e Mercado. E a gente já começa o programa de hoje com o mercado do dia. Roda a vinheta. Muito bem, para a gente conversar sobre o mercado e principalmente entender o que está acontecendo nesse momento no mercado do boi gordo, tem aí pelo menos um sentimento, uma sensação de que o mercado está mais firme, mas será que vem uma nova rodada de alta nos preços? Quem está com a gente hoje é o meu amigo Guilherme Janke, analista de mercado lá da Datagro. Está aqui o Guilherme com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar junto com a gente aqui, nos ajudando a entender essa dinâmica da precificação e da comercialização aí da arroba do boi gordo. Guilherme, a gente, como eu falei, tem essa percepção de que estamos vivendo um mercado um pouco mais firme. Começou uma semana ainda pressionada, frigoríficos tentando aí impor novas cotações para arroba, mas parece que o pecuarista não gostou muito da ideia e agora o que a gente tem sentido, eu queria até a sua observação sobre isso, é essa possibilidade de uma melhora, ou pelo menos de um mercado mais firme, Guilherme. O que vocês aí na Datagro estão vendo do mercado do boi gordo? Seja bem-vindo. Bom, bom dia, quase boa tarde já, né, 11h30. Alex, todos os telespectadores de Notícias Agrícolas, sempre um prazer poder dividir um pouquinho da nossa visão de mercado aqui com vocês. Alex, hoje, mais uma vez, a gente vê a tonalidade do mercado como equilibrada, né? A gente vem de uma baixa acumulada de preços no ano da ordem de 2,4% no nosso indicador do Boi da Tagro Base São Paulo, oficial da B3 também, que liquida os contratos futuros. E assim, a gente fez um mês de janeiro mais firme, né? Vem um pouco daquela inércia, né? Tem um pouquinho de gente ainda de férias na praia, o consumo ainda está meio aquecido, tem um certo resquício ali do 13º salário, que o pessoal acaba também aproveitando para fazer um churrasquinho a mais ali no comecinho de janeiro. E nesse mesmo momento, o preço estava um pouquinho mais alto, o pessoal anima um pouquinho para vender, e em fevereiro a gente sentiu um pouco, talvez, a consequência de médio prazo disso. Se os preços estão altos, isso estimula a vender, se a gente vende a escala longa. Se a escala longa, a propensão, a disposição a pagar da indústria tende a diminuir um pouquinho, né? Então, o que a gente está observando é uma dinâmica clássica daquela sazonalidade bimestral, né? De um mês cai, um mês sobe, das escalas em função de clima e da condição que existe para dosar as vendas no mercado hoje. Então, do ponto de vista de oferta, Alex, é bastante simples a gente entender que existe um diálogo entre o curto e o longo prazo. O curto prazo é uma dinâmica de oferta de fêmeas ainda bastante sólida, né? A gente está estimando aqui mais de 49% de representatividade de fêmeas nos abates totais inspecionados agora de fevereiro, preliminarmente aqui na Datagro, seria uma máxima histórica, né? E o modelo está ótimo, então está super calibrado, uma indicação clara de que a gente continua liquidando muito o rebanho. Mas essa reação de março mostra que existe a estratégia, o poder de barganha, a viabilidade do produtor de dosar um pouquinho as entregas de gado pronto para abate que ele tem ali. Então, eu acho que os últimos anos foram um pouco difíceis para a gente usar de exemplo, porque foi muito problema de seca, irregularidade climática,
Então, essa sazonalidade bimestral não foi muito bem respeitada, né? A gente, no ano passado todo, em praticamente todo o primeiro semestre, escala reta na média Brasil, na máxima histórica, seca pra caramba, entrando gado, entrando gado. E agora, nesse ano, já é um pouco mais dinâmico, mais equilibrado. Então, um mês ela está um pouco mais alta, no mês ela está um pouco mais baixa. O preço segue a ótica oposta, né? O pessoal costuma operar muito escala, que a gente fala, né? Então, hoje a gente está num momento, talvez retomando um pouco dessa barrigada para baixo que deu na escala. Nossa escala média Brasil aqui da Tagro hoje está falando aí por volta de 8 dias corridos de média. Está em linha com a média histórica, né? A média histórica é na faixa disso aqui na nossa série. E ela estava próxima da máxima algumas semanas atrás. Então é Ô, muito Guilherme, claro que existe. Perdão, Alex, pode falar. não, não, só para entender esse movimento. A gente entendeu perfeitamente que é um sobe e desce aí do mercado normal, mas esse movimento ele pode trazer novos preços para a arroba, mesmo que pontualmente? Alex, eu acho que para primeiro semestre a própria curva futura fala muito melhor do que a gente consegue indicar aqui, né? A gente, por fazer um indicador oficial da bolsa, a gente acaba não oferecendo muito viés de preço nesse sentido, mas a própria curva fala que até julho a gente não vai ver preços acima de R$ 320 nas condições atuais, né? Pelo menos estava isso até agora há pouco, quando a gente deu uma olhada nas telas aqui. E essa é uma interpretação muito clara. Existe espaço para o boi poder testar um pouquinho, avançar um pouquinho, ver se ele consegue se sustentar. É evidente que existe essa dinâmica de escala, de necessidade de originação, ela é muito clara aqui na nossa visão, porque existe demanda pela carne do Brasil, em especial externa. O mercado interno está surpreendendo positivamente também para alguns cortes, alguns quartos, eu dianteiro, principalmente tem sido um destaque. Mas se existe demanda e o pecuarista segura um pouquinho, dosa um pouquinho a venda, o mercado pode sim testar preços um pouquinho mais elevados, mas a própria curva mostra que esse espaço é limitado. E na nossa visão aqui, em grande medida é limitado por conta de dólar e das incertezas do quanto esse mercado interno vai se segurar aí nos próximos meses, né? Porque até agora ele está surpreendendo positivamente, tem pontos bem positivos para a gente destacar nessa ótica, mas é sempre uma certa incógnita quando a gente fala de consumo doméstico. O Brasil tem suas intempéries todas aí que a gente conhece bem, né? Mas é mais ou menos isso, Alex. Tá. Então, vamos entender o seguinte: é um movimento pontual, possivelmente com recuperação de preços, mas sem fôlego para altas expressivas aí na arroba, pelo menos nesse primeiro semestre aí. Por quê, Guilherme? Vamos entender. Daqui a pouco, esse boi que está sendo não vou dizer represado, mas que está sendo contido esperando aí por melhor oferta, a perda de qualidade da pastagem, a própria chegada de animais de confinamento, enfim, isso tudo pode acrescentar uma oferta aí ao mercado. Isso seria um motivo limitador para alta ou de depressão para os preços, Guilherme? Alex, eu acho que é um viés de equilíbrio. Eu acho que essa condição bem ofertada e bem demandada é nitidamente de equilíbrio. O fiel da balança, que poderia dar um pouco mais de fôlego para isso, eu acho que o primeiro e mais importante deles é o dólar, tá? Então vamos separar em dois momentos, né? Um primeiro momento, um horizonte de tempo mais longo prazo, um segundo momento, um horizonte de tempo mais curto prazo. Vamos pegar o longo prazo primeiro, né? A gente fala de preço de carne, preço de boi, tanto faz aqui, mas acho que o de carne é bem legal para a gente acompanhar. Em reais, o boi casado ao longo do ano passado subiu 41,5%. Em dólares, ele subiu 13%. Ou seja, dá para falar que dois terços, talvez até um pouco mais da alta que a gente viu do boi ao longo do ano passado, foi em função de um espaço oferecido para o dólar, né? A indústria sabia que com o dólar mais alto ela teria viabilidade de repassar essa alta de preços em reais para os preços de exportação sem precisar renegociar nada, o dólar já compensava. Mais de uns 3 meses para cá, acho que é desde o pico de dezembro, né? Acho que o começo desse ano também, a ótica se inverteu. Então, se o dólar deu muito fôlego ao longo do ano passado, hoje o dólar está colocando uma limitação muito clara para isso. Se a gente fizer uma conta simples, hoje o mercado interno ele está pagando aí os seus R$ 21 o quilo, né? 21 e pouquinho, e o externo, se a gente converte para a mesma unidade de medida, ele está dando 20,50 aos preços atuais e ao nível de dólar atual, né? O nível de câmbio atual. Então, na prática, hoje a ótica se inverteu um pouquinho, mas isso num horizonte de curto prazo. Qual que é o efeito de preço nisso? O efeito de preço é que no acumulado desse ano,
o preço do boi em real caiu 2,4% na base de São Paulo, segundo a Datagro. Agora, em dólar, o boi subiu 6% no acumulado desse ano. Então, acho que a grande dificuldade mora aqui. O dólar está colocando mais dependência em outras capacidades de repasse que não o próprio câmbio, como aconteceu em especial no final do ano passado. Então, de uma forma muito simples, Alex, enquanto a gente estiver dependendo de um mercado interno que já se mostra mais sensível aos preços elevados e de câmbio, a gente vai operar numa faixa mais restrita de preços, né? A volatilidade já está reduzida, isso já é um sintoma disso. E eu até adiciono um ponto, para não ser tão só para um lado de alto, só para um lado de baixo, para mostrar realmente como é equilibrado, que não só existe uma capacidade limitada de repasse desses preços aos níveis atuais com o câmbio mais baixo, como também existe um custo de produção da arroba bovina em elevação. Ou seja, se o espaço para subir parece limitado, pela própria ótica da curva futura e pelos fundamentos que a gente vê, o espaço para cair também. O milho voltou já, tem gente falando em milho acima de R$ 100 a saca, tem gente com problema de encontrar milho, o time está no Mato Grosso do Sul, tem se falado aí em algumas operações que tem dificuldade de encontrar milho para comprar, de tamanha escassez que está sendo nesse mercado, e a gente esquece que o efeito de alta do boi puxou também o bezerro, puxou o boi magro, puxou o garrote. Então a gente tem carrego de reposição mais cara e a gente tem agora a nutrição começando a pressionar também. Então, de uma ótica microeconômica, o espaço para subir parece limitado. Para cair também. O mercado opera em bastante equilíbrio nessa condição atual, Alex. Essa sua percepção está focada principalmente no primeiro semestre, certo, Guilherme? Exatamente, exatamente. Que eu acho que é o que a gente está olhando um pouco mais agora, né? Onde a bolsa tem liquidez, onde todo mundo está um pouco mais preocupado. E eu acho que para segundo semestre, uma questão legal é a gente acompanhar as curvas futuras, né? A gente tem relação de troca futura, entre aspas, né? Juntando o boi com o milho, para julho, setembro, novembro, em patamares bem melhores do que os atuais, né? Hoje se fala no mercado físico São Paulo aqui, base Campinas para o milho e Datagro São Paulo para o indicador do boi, se fala em relação de troca abaixo das 3,5 sacas, né? Bem abaixo da média histórica que é de 3,7. Agora, se a gente olha na curva futura, está tudo acima de 4 a partir de julho ali. Então, acho que é um momento legal para a gente pensar, olha, o curto prazo está difícil, mas não é uma hora legal para a gente se planejar para o restante do ano. Eu acho que é justamente esse tipo de mensagem que a gente gosta muito de passar aqui, né? A gente tem que entender por que o mercado está tão limitado, travado, todo mundo quer receber um pouquinho mais, mas o cara também não consegue pagar um pouquinho mais, está todo mundo um pouco apertado, isso está claro, mas para o segundo semestre, pelo menos, nos parece que a oportunidade é boa para a gente conseguir se planejar. O produtor que vê que está com dificuldade de originar agora já consegue pelo menos garantir um pouco na trava financeira, já consegue amenizar as potenciais perdas que pode ter. Se a gente vê isso acontecendo agora, quem que garante que isso não pode continuar se tornando um problema para o resto do ano, né? Mas a nossa impressão é de que, particularmente no mercado de fêmeas, a gente vai sentir uma mudança grande a partir do segundo semestre. E isso tem potencial para tornar a coisa, de novo, o próprio viés da curva futura, uma coisa um pouco mais ascendente, como é sazonal para essa época. E eu acho que as surpresas de mercado externo tendem a ser um ponto legal para a gente mencionar, até porque a gente, mesmo reduzindo os embarques para a China, está renovando máxima atrás de máxima na exportação. Eu acho que um passo importante seria ou a gente ver o câmbio ajudar, né, que por enquanto está um pouco mais difícil. O câmbio é um pesadelo para conseguir prever, né? Então vamos assumir que ele vai ficar onde está, mas eu acho que principalmente para negociar preços de exportação um pouco melhores, porque o mercado internacional inteiro subiu, enquanto a gente subiu menos, né? Nosso ajuste para cima, ele não precisou ser tão intenso, porque o nosso preço em dólar não subiu tanto, né? Ele começou a subir um pouco agora, né? Então um momento legal para a gente começar a avaliar estratégias de médio e longo prazo, em que a gente consiga aí almejar preços de exportação um pouco mais elevados, que eu acho que daria um fôlego para a gente efetivamente ver essa trajetória ascendente, já sazonal, já esperada, já colocada na curva futura, poder se concretizar a partir do segundo semestre. Legal. Uma análise muito interessante trazida aí pelo Guilherme, principalmente de curto prazo aí, principalmente de
intenção ou não de comercializar o seu animal. Eu acho que é por aí que o pecuarista tem que entender as oportunidades. O Guilherme está vendo um mercado lateralizado, sem muita opção de subir muito, nem cair muito, pelo menos nesse primeiro semestre. E, portanto, né, Guilherme, só para a gente finalizar aqui, uma oportunidade de um precinho melhor oferecido aí pode ser aproveitada, né? Com certeza, Alex. Eu acho que o mercado físico ele vai depender muito da condição atual, do quanto está vendendo, quanto está comprando. O mercado futuro, pelo menos ele dá a oportunidade para a gente se planejar. Ele dá uma indicação muito clara, né? O mundo precisa dessa carne brasileira, os números da exportação mostram isso de forma clara. A condição no nosso mercado interno hoje é muito melhor do que era em 2022, mas nem se compara, assim. Desemprego continua muito próximo da mínima histórica, a renda muito próxima da máxima. A nossa inflação, apesar de estar aumentando um pouquinho, ela está muito abaixo da média histórica que a gente está acostumado. A inflação alta no Brasil é 7, 8%, a gente fechou em 5, 4,5%, né? Então, está acima do teto da meta, mas está controlado para o nosso padrão. Então, a condição como um todo é de que o mercado continua muito bem demandado, né? Então, a gente está falando muito mais de precificação do que de oferta e demanda nesse momento, né? E aí entra as questões de dólar, entra a própria questão do milho, que aumenta o custo. Então, para esse primeiro momento, a volatilidade vai ser limitada, o espaço para mexer vai ser limitado. E aí a gente fica muito mais nessa dinâmica bimestral de escala, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, escala desce um pouco, paga um pouquinho mais, mas é um espaço curto, um espaço restrito que tem para andar, seja para cima ou seja para baixo, em função da condição atual. Eu acho que o cuidado é acompanhar esse mercado interno, né? E eu acho que principalmente câmbio e dinâmica de preço de exportação, porque a gente precisa ter um espaço melhor na capacidade de repasse para ver isso dar fôlego para o boi subir, como a gente viu em um momento grande ali do final do ano passado, né? Eu acho que a gente depende de mais fatores que não do próprio boi para poder ver isso daí seguir uma trajetória mais resiliente. Por enquanto, o espaço é limitado e é uma condição natural. O mercado muito bem ofertado, muito bem demandado, com o câmbio cedendo um pouco, o espaço para ele conseguir andar vai ser um pouco menor. É um pouco É. natural que isso aconteça. E o cuidado é no planejamento, Alex. Aí eu acho que mora uma grande oportunidade, porque olha, a volatilidade do ano passado foi uma lição importante, né? Eu acho que certamente para preço, custo, que seja, a gente traz muita coisa legal aí para pelo menos conseguir entender que o longo prazo é bastante otimista, sim, seja do ponto de vista do boi ou da carne. A gente está num momento um pouco restrito, mas é muito mais em função de outras coisas que não o próprio boi. Eu acho que essa é a grande mensagem aqui. Show de bola, Guilherme. Obrigado, meu amigo, pela participação, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, participando desse quadro Mercado do Dia e trazendo aí as suas expectativas para o setor. Volte sempre. Obrigado, Alex. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer contar com vocês. Muito bem. Vamos então dar uma olhadinha nos indicadores, indicadores de ontem, mas que ainda servem como referência para um mercado que está começando a rodar. Datagro, indicador Datagro, como o Guilherme disse, é o indicador referência para os negócios lá na B3, R$ 309,64, uma alta de 0,26%. O CPEA, 310,10, uma alta de 0,29%. Scott, R$ 310, no caso da Scott, preço equilibrado. E o AgroBrasil, R$ 318,01, uma alta de 0,15%. São as referências de indicadores que a gente traz para vocês que vocês possam analisar principalmente a tendência aí dos preços, aparentemente uma tendência de alta aí nos preços da arroba. No entanto, vale salientar essa questão aí que o Guilherme trouxe para a gente, que tem a ver com uma limitação mesmo, tanto para alta quanto para baixa dos preços. Bom, vamos ver lá na B3 como estão os negócios nesse momento e você acompanha na tela comigo o boi gordo na B3 para março, R$ 315,45, uma alta de 0,11%. O abril, R$ 318,90, uma alta de 0,92%. O maio, R$ 319,60, uma alta de 0,95%. E o junho, R$ 320,95, uma alta de 0,63%. Boi gordo em alta, portanto, lá na B3. Muito bem, vamos dar sequência e vamos continuar falando aí mais do mercado.
Você viu aí o Guilherme falando do momento, e o momento é realmente de oportunidade para o pecuarista, principalmente para ele aumentar a lotação da fazenda e aproveitar esse novo ciclo pecuário que está se desenhando. Entenda melhor essas contas agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Muito bem, para nos ajudar a entender o atual momento e principalmente criar essa expectativa aí, olhando lá na frente, olhando principalmente lá para o segundo semestre do ano, está aqui comigo o Herbert Aguiar. O Herbert é consultor da Red Agro Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a fazer essas contas aí. Afinal de contas, a gente tem pela frente um momento interessante, principalmente quando a gente olha lá para o segundo semestre do ano para o produtor. Mas eu queria te perguntar e começar a nossa conversa, principalmente trazendo essas contas aí de relação de troca e principalmente confirmando com você se esse é realmente um momento de oportunidade para se preparar aí para esse novo ciclo, Herbert. Seja bem-vindo. Obrigado, Alexander. Bom dia, pessoal. Alguns enxergam o copo meio vazio e a gente vai falar muito da parte do copo meio cheio, né? A relação de troca, ela ainda continua bastante positiva, Alexander, principalmente olhando para uma perspectiva de um segundo semestre um pouco melhor. Fruto talvez de uma exportação ainda bastante demandada, de uma inflação que vai corroendo o poder do nosso dinheiro e que vai tornando a nossa carne deflacionada ainda melhor. Então, a gente tem uma oportunidade para o segundo semestre, para aqueles que queiram enxergar o copo meio cheio, que está na mesa e acho que é o momento, né? A gente tem que aproveitar isso, porque preços de reposição estão relativamente com um ágio aceitável para uma operação de recria ou de engorda. A gente sabe que uma virada de ciclo, o que sobe primeiro é o preço do bezerro, é o preço da categoria de cria, e a gente vê que esse ágio, ele relativamente está num preço favorável. Então, isso ajuda muito a formação de custo do sistema de recria ou de engorda. Ô, Heber, você tem alguns números aí para ajudar a gente a entender essa conta e principalmente fazer essa relação mesmo de troca hoje? Hoje fazendo uma relação de troca, por exemplo, de um boi gordo para bezerro, no Mato Grosso, você tem uma relação de troca hoje de 2,4 bezerros para um boi gordo. Quando você pula para uma categoria de boi gordo para magro, você tem uma relação de 1,4. Um boi gordo compra 1,4 boi magro. E a hora que você pega uma categoria de boi magro para bezerro, na faixa de 1,6, 1,7 bezerros para um boi magro. Essa mesma relação de troca de 1,6, 1,7 do boi magro para o bezerro, a gente já via ela no ano passado, tá? Então, uma relação de troca que ainda continua positiva. Quando o ágio do bezerro ele superar hoje na faixa de 25 a 26% de ágio do preço do bezerro sobre o boi gordo, quando ele superar e talvez chegar em patamares de 30, essa relação vai se deteriorar. Então ela fica um pouco pior. Outros estados, isso falando de Mato Grosso, né, Alexandre? Mas quando a gente olha para outros estados, a relação de troca ela está mais positiva. Vamos falar assim, o Mato Grosso hoje está com a sua pior relação de troca e são esses os números que eu trouxe aqui a vocês. Mas quando você olha, por exemplo, para o Pará, a relação de troca de um boi gordo para bezerro está na faixa de 2,7 bezerros. Quando você olha São Paulo, 2,5. Então tem uma relação ainda melhor. E aí, Minas Gerais, por exemplo, falávamos com o cliente semana passada lá, relação de troca, por exemplo, de boi magro para bezerro, praticamente boi magro sem ágio frente a boi gordo. Então é uma conta que ajuda. A B3 está ajudando o produtor a tomar uma decisão no sentido de fazer uma gestão de risco, olhando para essa relação de troca, dependendo do custo nutricional que você tem envolvido, para tomar decisão. Operações aí entregando na faixa de 2
4% de rentabilidade ao mês. Então, é oportunidade para o produtor pegar na mão e fazer sua gestão produtiva. Lógico, não descuida da gestão de risco disso. Bom, então, o primeiro ponto que você trouxe para a gente é o momento, a relação de troca e a preparação, né, para você atravessar aí essa mudança, digamos, aí do ciclo pecuário, seja com bezerro, seja com boi magro. Mas vamos analisar então as vantagens de se preparar e de se planejar para o segundo semestre, que daí sim encaixa com isso que você está falando, de olhar para o que está acontecendo no mercado futuro. O que a gente tem que observar de acontecimento no mercado futuro nesse momento e que pode ser um indicador importante e até uma forma de proteção aí para o pecuarista, Herbert? Quando você olha hoje já para a curva de futuros, você já vê o contrato da entre safra, a referência a outubro, trabalhando R$ 23 acima do contrato safra, que é o contrato maio. Ou seja, a perspectiva já é melhor. Então, quando você garante, né, uma compra, garante uma reposição nesse momento para carregar por esse período, você já tem um carrego da curva futura. Lógico, por que essa curva futura, né? Por que o segundo semestre a gente já está vendo preços na B3 mais altos do que agora? Porque a perspectiva do mercado é que a gente trabalhe a preços melhores nesse segundo semestre, fruto de uma oferta reduzida de abate de animais que teremos no decorrer desse segundo semestre. A gente sabe que sazonalmente esse período de safra, a gente encontra em muito descarte de fêmea, diagnóstico de gestação que ainda não aconteceu e que deve se intensificar ao longo do mês de abril. Então, a gente tem uma pressão de fêmeas vindo para o gancho. Boiada, né, que muitas vezes em vários estados, vários lugares, ainda são terminadas em pastos. Então, é hora do momento do produtor ali no mês de maio aliviar as pastagens e aí a gente tem uma oferta um pouco maior. Já para o segundo semestre, se restringe um pouco mais esse mercado a atividades que são mais intensivas, boiada de confinamento, TIP, e aí você também tem uma redução de fêmeas. Se concretizando uma virada de ciclo, né, para alta, a gente vai ver também a redução de oferta de fêmeas, né, que serão disponibilizadas. Para você ter uma noção, hoje uma fêmea ela está sendo negociada com deságio de 10%. Ou seja, você compra, por exemplo, hoje uma novilha, você abate ela na faixa de R$ 300. Negócios que ocorreram essa semana. Você compra uma novilha de 10 arrobas por uma arroba de 270, 10% de deságio, ou seja, a conta da fêmea ela ainda está muito positiva para a engorda. Quando a gente começar a ver que acontecerá uma retenção dessas fêmeas dentro do plantel dos criadores, esse ágio ele vai encurtar, esse deságio ele vai encurtar e talvez daqui a pouco até se transformar em um ágio, mas isso vai ser um pouco mais à frente. Então, o segundo semestre ele se desenha para ser mais positivo e também o câmbio deve colaborar um pouco com isso no segundo semestre, a hora que a gente tem uma balança comercial em que diminui as exportações nossas e aí a gente tem uma balança comercial mais positiva para essa desvalorização do real, isso vai ajudar. E pelo fato de oferta menor no Brasil, oferta de animais terminados, a gente vai ter menos carnes e isso vai também refletir em preços. Então, as fichas para apostar na pecuária esse ano são muito boas. Você falou da alta da arroba para o segundo semestre, mas a gente pode incluir também o custo de produção e uma relação menor do custo de produção, aumentando aí e garantindo essa margem que você citou aí para o pecuarista, Herbert? O pacote nutricional ele está muito atrelado ao quanto de rentabilidade o produtor vai ter ou quanto de atratividade ele vai ter para poder intensificar essa engorda, né? A gente vê hoje, no atual momento, uma escassez de milho no mercado. Então, pedidas de milho que algumas semanas atrás estava correndo a 80, essa semana já há pessoas falando aí que negócios que ocorreram próximo a 100. E aí você tem um limitador que é a paridade de importação.
que hoje está na faixa de 94, 95 em alguns estados, que vão talvez demandar um pouco desse milho, principalmente para aves e suínos, então talvez tenha aí um teto para esse milho no Brasil no curto prazo. Só que a hora que você olha para os próximos meses ali de junho, julho, que começa a entrar a safrinha, e aí é onde que tem o maior volume de milho no Brasil, nós estamos falando de preços a 10 a 15 reais, dependendo da região, mais barato do que, desculpa, 10 a 15 reais olhando o P3. Mas a hora que você olha preços de milho físico que estão correndo no momento para o milho safrinha, alguns lugares com 30 reais de diferença. Ou seja, espera-se, né, ali na frente que tenha um milho mais atrativo. É, a gente, Chegando esse milho mais atrativo, a gente tem que contar, pode falar, Alex. obviamente, com o bom desenvolvimento da safra aí, que está em andamento, mas por enquanto tudo indica que não temos grandes problemas, né, Herbert? Perfeito. O estado que consegue fazer a maior oferta de milho para o Brasil é o Mato Grosso. Continuamos tendo um desenvolvimento da cultura aqui no estado excelente, né? As lavouras estão numa condição muito boas. O problema é clima no mês de abril e no mês de maio. Mas a cada chuva que a gente vê ocorrer em abril é potencial para aumento de produtividade e queda de preço. Hoje o mercado já trabalha com preços menores para esse milho que vai chegar na safrinha. Chegando esse milho, Alexandre, a gente traz um pacote nutricional para engorda que fica mais atrativo, aí tem potencial talvez até para reduzir custo de DDG, e isso ajuda, se a gente vê um preço do boi subindo e um preço do milho caindo, isso reflete em margem de lucro que pode ser amplificada no decorrer do próximo mês. Isso ajuda muito ao produtor a entender e fazer o planejamento se ele vai seguir por uma modalidade para aproveitar talvez essa alta que vai ocorrer. Legal. Então, na primeira nossa conversa aqui no Pecuária e Mercado, o Guilherme trouxe para a gente essa expectativa de curto prazo, essa impossibilidade, ou pelo menos dificuldade do preço avançar muito por conta do retrato que a gente tem no momento, mas alertou que o segundo semestre poderia ser mais interessante. E agora o Herbert está trazendo essas contas aqui para a gente, mostrando que realmente as perspectivas para o segundo semestre estão se desenhando melhores e isso tudo já sendo indicado aí pelo mercado futuro lá na B3, né, Herbert? Então, só para a gente amarrar aqui a nossa conversa, é hora de se montar a estratégia para o segundo semestre, na sua opinião? Acho que a estratégia melhor nesse momento para se montar para o segundo semestre é a originação de físico, né? Olhar para a curva, por exemplo, da B13 e querer fazer alguma estratégia para acompanhar uma valorização, ela não está tão boa porque a gente já tem preços maiores na B3 para o segundo semestre. Então, a oportunidade é sim de entrar em reposição, entrar em categorias mais leves para entregar esse animal no segundo semestre e, dependendo da categoria, entregar no próximo ano, né? É momento de ampliar estoque. Acho que essa oportunidade ainda existe para, sim, valorização aí no decorrer dos próximos meses e talvez próximos anos, em que a gente vai ter talvez uma diminuição do nosso rebanho, um quadro de retenção de fêmeas que deve se concretizar aí nos próximos meses, e aí a gente vai caminhar para um ciclo de alta que vai tornar algumas atividades mais lucrativas. Aí o ponto de atenção que a gente tem é o seguinte, Alexandre, a gente tem essa perspectiva, mas nada garante isso, né? Isso é importante frisar. Então, o que que o produtor deve fazer? Se ele olha para uma B3 para poder balizar o seu planejamento, ele deve também olhar para isso, para as curvas de futuro, e fazer a gestão de risco, fazer o hedge da operação dele. Algumas operações que estão dando lucro, aproveita esses preços futuros para garanti-los, para fazer uma posição de um seguro de baixa, ou às vezes algum tipo de contrato em que você garante um preço, mas esteja exposto
a uma alta, né? Essa opção de travar preço, talvez ela seja um pouco inviável nesse momento, mas garantir talvez um preço mínimo, um hedge ali da operação, Uma fica opção, né? bastante interessante para uma catástrofe que pode ocorrer e a gente não sabe quando ela vai ocorrer em algum momento. Então, o seguro morreu de velho, né? É isso Então, tem aí. que se preparar para o pior e também estar pronto para o melhor. Muito bom. Herbert Aguiar, meu caro, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco e principalmente pelas contas aí que você trouxe, injeção de ânimo para o pecuarista e como você disse no começo da nossa conversa, vamos enxergar o copo meio cheio, né, Herbert, para a gente ter sim aí a possibilidade de continuar crescendo e desenvolvendo a pecuária do Brasil. Obrigado, meu amigo, volte sempre. Obrigado, Alexander. Forte abraço. Abraço para você. Muito bem, e toda semana a gente vai ter um espaço aqui no Pecuária e Mercado dedicado ao pecuarista. Entender como é que está sendo a atividade, do ponto de vista do pecuarista, o que está acontecendo no mercado, enfim, conhecer um pouco das experiências do nosso convidado. Esse é o quadro Fala Pecuarista. Você viu aí uma troca da vinhetinha, mas não, agora é a hora aí do quadro Fala Pecuarista. E o nosso primeiro convidado desse quadro é o meu amigo Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho. O Ricardo já está aqui comigo. Ricardo, seja bem-vindo, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação do mercado e principalmente nos ajudando do ponto de vista do pecuarista a entender como é que pode acontecer aí esse processo de precificação da arroba. Ricardo, eu começo já te perguntando do que você está vendo, né, nesse momento. Eu comecei o nosso programa hoje falando de uma sensação de euforia aí com relação a preços no mercado. Como é que você, do lado do pecuarista, está vendo? É um momento de melhora de preços mesmo? Tem procura maior pelos animais? O que você está sentindo, Ricardo? Bom dia, Alexandre. Bom dia, os amigos aí que nos acompanham. A gente tem acompanhado o mercado diariamente, né? Que é uma coisa que a gente não estava muito acostumado a ver, que era essa volatilidade aí na arroba do boi. A gente está passando por um momento de mudança de mercado, então a gente tem que acompanhar bem de perto, porque de um dia para o outro o cenário muda bastante, né? É um momento que a gente está vivendo aqui, principalmente na nossa região, né? É o final do verão, então realmente as chuvas já começaram a cortar até mais cedo um pouco esse ano. Então vai piorando a qualidade do pasto. E quem tem gado pronto tem uma certa pressão, né, nessa oferta. Tem também uma que a gente estava conversando um pouquinho fora do ar, uma característica que andou mudando um pouco, como a gente não tem mais aqui, principalmente em São Paulo, MS, a campanha de vacinação de maio, a gente realmente pode ser que veja uma antecipação um pouco, né, daquele abate comum que a gente via de fêmeas aí após a campanha. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente está procurando antecipar um pouquinho essas ofertas para fugir daquele pico, né? E a gente tem visto, né, o abate de fêmeas continua alto, né, Alexandre? Então a gente tem, apesar, vamos dizer, dessa oferta relativamente alta, no momento a gente está vendo que as escalas estão curtas, o frigorífico está disposto a pagar um pouquinho melhor, principalmente aí a partir de ontem, né? E hoje o mercado está um pouquinho mais aquecido. Ricardo, você trouxe essa sua estratégia, né, de antecipação aí na oferta de fêmeas no mercado, mas você acha que isso é uma tendência, Ricardo? Está acontecendo de forma geral e isso explicaria talvez aí essa maior participação de fêmeas até surpreendendo a gente aí no primeiro bimestre? Pois é, a gente estava, né, já com a expectativa dessa virada do ciclo, né, de começar a aumentar a retenção de matrizes, isso não está acontecendo, e eu acredito que pode ser realmente
por essa questão que a gente falou, de uma certa antecipação daquela fêmea que sairia ali mais para o mês de maio, finalzinho de abril. Então a gente pode ser que isso explique um pouco dessa oferta de fêmeas. E no nosso caso, a gente tem realmente adotado essa estratégia para aproveitar, né, que o gado está bem, está a pasto, está dando acabamento a pasto, aproveitar esse momento e fugir daquele pico de oferta, né? E como é que estão como é que está a sua relação com os compradores? Como é que eles estão nesse momento? Estão procurando, te oferecendo aí preços melhores? O que que tem acontecido no seu dia a dia aí, Ricardo? Olha, a gente nota, né, que realmente as escalas estão mais curtas, né? Quando a gente tem uma mercadoria de qualidade, tem até assim, uma certa disputa, né? Por exemplo, vamos dizer, uma novilha pasto bem acabada, ela tá sendo procurada. Então a gente tá notando. Até ontem fui fazer aqui uma pesquisa de preço e já vi comprador querendo bater o martelo, né? Então a gente realmente nota que tem uma vontade melhor aí deles de comprar. Apesar, né, esse momento do mês, assim, né, já segunda quinzena, num mês de quaresma, onde a oferta tenderia a diminuir um pouquinho, o mercado atacadista aí de carne tá firme, né? Caiu um pouquinho o traseiro, mas aumentou o dianteiro. Acho que eu tenho a impressão que o boi casado está até um pouquinho acima do início do mês. Aí. Então isso dá uma perspectiva boa para a gente, né? É, mas você acredita que é um movimento pontual ou ele pode se estender por mais tempo? Qual que é a sua perspectiva, Ricardo? Olha, o mercado é sempre essa queda de braço, né, do comprador do frigorífico com o pecuarista, mas mostra, quer dizer, vai mostrando um novo ponto de resistência, eu acredito, né, na minha visão. O boi tentou baixar aí do 310 para 305, mas não conseguiram comprar. Então, até estava olhando aqui, indicador CPEA, tal, tá se mantendo aí 311. Então, parece que a gente encontrou um novo piso, vamos dizer, para a arroba, né? Então, eu tenho expectativa que o mercado vai melhorar. Muito bem. Ah, mas você lembrou aí que, no seu caso, você está tirando as fêmeas, né, daquele pico de oferta que aconteceria em maio, mas tradicionalmente a gente ainda vai ver de forma geral no Brasil isso acontecer. Maior oferta e perda de qualidade das pastagens pode ser um problema aí, não para o curtíssimo prazo, mas olhando mais adiante, não? A gente seria o pico da safra, né? Pode ser, Alexandre, que a gente dilua um pouco, sabe, aquele pico, sabe? Comece uma oferta um pouco mais cedo e aí não tenha tanto aquele pico de oferta lá no início realmente do inverno, né? Mas é difícil a gente prever, né? A gente tem aqui tem uma visão um pouco curta, porque estamos aqui do lado do pecuarista, não tem tanto essa visão de mercado como tem, né, as ferramentas aí dos compradores que estão olhando o mercado de uma forma mais global, né? A gente ainda olha o nosso valor de arroba comparado com os nossos concorrentes, a gente ainda está abaixo de Argentina, de Uruguai, dos outros grandes players do mercado. Nossa arroba ainda é mais barata, então quer dizer, nós temos espaço para crescer. Temos que ver qual que vai ser o efeito dessa guerra aí Estados Unidos e China. São dois compradores importantes da nossa carne, né? Então a gente tá sujeito a muitas variáveis, mas eu tô otimista. Legal. Do ponto de vista do pecuarista, Ricardo, você que é um cara da tecnologia, você que um cara aí da genética, enfim, quais as dicas, né, que você daria aí para quem está nos ouvindo, para o pecuarista que está nos ouvindo, para talvez ficar mais conectado com esse mercado hoje que tem essa volatilidade que você bem apontou aí para a gente? Olha, Alexandre, eu acho que a gente tem, principalmente nós, né, que somos os médios e pequenos produtores, a gente tem que se defender de alguma forma, né? Porque o grande fornecedor tem contratos diferenciados, a gente tem conhecimento disso com os frigoríficos, mas a gente tem que batalhar para ter uma mercadoria boa, né, que desperte o interesse do comprador, que a gente possa agregar um pouquinho na nossa produção, né? Então, a nossa estratégia aqui interna é trabalhar com a precocidade, tanto, né, sexual, no caso de cria, de genética, tá, mas também na precocidade de acabamento, para produzir uma carcaça, um animal jovem, bem acabado, que vai ser interessante tanto para exportação, aí
novo modelo do boi China, mas também para o mercado interno, para umas carnes de nicho, um gado jovem, com bom acabamento, uma carne de qualidade. A gente tem que procurar essas parcerias com o frigorífico e estar atento, né? Porque o mercado realmente mudou muito, muito volátil, e a gente tem que ficar esperto a esses movimentos aí, quando a escala começa a esticar muito, a gente tem que ficar esperto e ter uma estratégia para se defender um pouco dessas oscilações, né? E dessa forma você consegue aí meio que regular seu custo e não depender mais só de preço final da arroba, né, Ricardo? É dinheiro no bolso no final das contas, né? A gente infelizmente não manda no mercado, né? A gente e quando quanto mais a gente está produzindo uma commodity, mais a gente fica suscetível às oscilações de mercado. Então a gente tem que tentar fugir um pouco, né? Produzir uma mercadoria diferenciada para ter um mercado melhor, né? Boa. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, Ricardo. Imagina, parabéns aí pelo novo formato do programa e muito sucesso para vocês. Um forte abraço. Abraço para você, até a próxima. Tá, tá aí, Ricardo Viacava aqui com a gente, trazendo aí a perspectiva do pecuarista e dando uma informação importante, principalmente para você que está sem saber o que fazer, como fazer, enfim, de repente prestar atenção no manejo e prestar atenção na genética do seu rebanho são estratégias aí que vão te ajudar pelo menos a administrar melhor o seu custo de produção e daí você está preparado para essas oscilações do mercado. Muito bom! A gente vai finalizando, portanto, mais uma edição aqui do Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que o mercado que o Pecuária e Mercado é sempre exibido a partir das 11h30 da manhã pela TV Notícias Agrícolas e você é o nosso convidado. Um grande abraço para você e até amanhã na próxima edição do Pecuária e Mercado.